Senhor. Nós te exaltamos na beleza da tua santidade. Nós te exaltamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é para nós. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é nosso Rei. O Senhor é nosso Mestre. O Senhor é tudo para nós, Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada pelo teu imenso amor, pela tua graça sobre as nossas vidas, pela tua graça sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Nós não merecemos teu grande amor, Senhor, mas tu és santo e és bom para conosco. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos podem sentar-se. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. O sermão já está aí, já está rendido, tá bom? Tem também assim. Amados, já faz um bom tempo que nós estamos durante os domingos de manhã na Escola Bíblica Dominical, trabalhando essa temática, da nação de Israel, que foi para o Egito, e lá no Egito a nação de Israel se tornou escrava, desde José. E foram 490 anos de escravidão. E aí Deus, então, ele chama esse homem aí, Moisés. E nós estamos falando muito sobre toda essa trajetória desse povo de Israel. Nessa semana nós falamos sobre a trajetória deles no deserto. E eu ia pregar domingo que vem. E sexta-feira agora eu falei para Thaís, troca a escala comigo que você prega no meu lugar. Ele tocou. E como estava assim esse tema, clássico do meu coração, que é assim, a escritura, ela passa a fazer parte da vida da gente, do cotidiano, do diário, Então aquilo que a gente ministra na escola dominical e acaba ministrando aí por semanas e mais semanas, acaba dentro da mente, dentro do coração da gente, reverberando, falando muito. E para essa noite, eu então pensei, como é que eu vou pegar um tema como esse, e trabalhar isso num sermão, numa pregação? E aí Deus falou muito claro no meu coração, falou assim, Moisés. Eu olhei assim, Moisés, mas que interessante, Moisés. E eu fui para um texto do Novo Testamento, eu não sei, não é porque eu gosto de pregar mais no Novo Testamento, é que eu gosto de pregar, seja no Novo, seja no Velho, mas o Novo Testamento sempre salta, porque é próprio do pregador, cada pregador tem uma afinidade, eu tenho uma paixão muito grande pelo Novo Testamento, também pelo Velho, é claro, mas eu gosto muito quando o Velho e o Novo se unem para que haja uma compreensão das Escrituras Sagradas num todo, não apenas partes da Escritura, mas um todo da Escritura Sagrada. E Moisés, ele vai encarnar isso, ele vai encarnar essa ideia, de um homem levantado por Deus e a trajetória desse homem, aquilo que esse homem faz de acordo com a vontade de Deus para uma nação, para um povo, e o que de fato essa pessoa representa na história desse povo. Eu pensava, por que os judeus falam tanto de Moisés? Por que os judeus até hoje eles defendem Moisés, mas não defendem Jesus de jeito nenhum? Eles não creem que Jesus veio, mas Moisés para eles é o profeta, isso para o povo judeu. E de fato, quando você vê Moisés com o olhar de Cristo, com o olhar de Jesus, quando você vê Jesus e Moisés dentro do propósito divino de salvação do mundo, aí você fala, nosso Deus, ele é maravilhoso, porque as histórias, elas se fundem, chamada do grande profeta, do grande homem de Deus, Moisés, e depois o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Quando você faz esse paralelo, você fala, nossa, como que Deus é perfeito, Como que a Bíblia, ela é perfeita.
naquilo que ela se propõe, né? Então, a vida de Moisés nos traz ensinos práticos da vida cristã, e parece que ele é mais do que um homem, né, que representa ciclos, e que é necessário que todo crente passe, né, por tais, né, por essa fornalha, por esse processo todo que Moisés passa. E quando eu vejo que a fornalha que moldará o caráter de Cristo em nós, e eu vejo como que esse processo de fornalha formou o caráter do homem de Deus, Moisés, eu começo a encaixar esse propósito para a vida da igreja, na minha vida, na sua vida como cristão. Como que é importante eu e você entender que na nossa vida cristã nós temos que entender as fases, entender os tempos, entender os momentos, entender os acontecimentos e entender que tudo isso coopera para o nosso bem. A luta, o sofrimento, o processo de crescimento espiritual, tudo é o trabalhar de Deus em nós. E Moisés é justamente a encarnação dessa ideia, desse pensamento. Próximo. Então vamos para o texto sagrado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, a partir do verso 20. Nesse tempo nasceu Moisés, ele era bem formoso e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Sendo enjeitado, tomou-se a filha de Faraó e o criou como seu filho. Ele está resumindo, né, o livro do Êxodo ali, a história do Êxodo. Aí quem está falando aí é um diácono muito amado, é Estevão. Ele está pregando para o povo. Ele está lembrando a figura de Moisés no passado do Velho Testamento, já que aquele povo era fissurado com Moisés e não conseguia enxergar Cristo. É o que ele está dizendo. Moisés, 22, Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando ele completou a idade de 40 anos, diga comigo assim, 40 anos. Quem tem 40 anos? Não, mais de 40 anos. 40 anos. Nós temos 34 anos de casado. A gente 18 agora, eu e minha esposa. E aí a gente, né, vai olhar para os rebentos, né? Os filhos. Azar, Amanda, Abner, os netos. Ele fala, nossa, né, 34 anos, quanta coisa boa. Agora imagina 40. Né? 40 anos. Eu estou chegando lá no meu tempo de conversão, estou chegando a 40 anos. Gente, é uma vida. 40 anos é uma vida, é um processo durante todas essas décadas, né? Todas essas décadas. E Moisés, 40 anos, veio ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo os egípcios maltratando um deles, o defendeu, vingou ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade por sua mão, ele, Moisés. Mas eles não entenderam. 26. No dia seguinte, pelejando eles, foi por eles isso, e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais uns aos outros? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? 40 anos, príncipe do Egito, homem conhecido, elogiado pela sua capacidade intelectual, pela sua inteligência, gostava daquilo. Aquilo era maravilhoso para Moisés, no auge da sua vida, 40 anos de idade, e ele falou: estou pronto, me usa Deus que eu vou fazer a tua obra, e manifestou. Mas o povo de Israel não entendeu, porque ele, Moisés, também não entendeu. E sabe quando a gente não entende o trabalhar de Deus na nossa vida? Moisés não entendeu, ele precipitou, ele agiu afoitamente. Mas olha, eu tenho que continuar, isso foi 40 anos, tá? Olha lá, interessante.
de novo: queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos, e completados 40 anos. Irmãos, mais 40 anos. Com 40 anos ele achou que estava pronto para fazer a obra de Deus. Deus levou ele a uma experiência de mais 40 anos. Apareceu-se o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão. Aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida uma voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, e disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. Lembra que 40 anos atrás ele queria libertar o povo? Pois é, 40 anos depois. Aqui Moisés está com quantos anos? 80 anos. Tem alguém com 80 anos aqui? Aleluia. A esse Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe ou juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Deus enviou ele, 80 anos de idade. Agora não era mais ele, agora era Deus. Diga assim: Deus, quando entra na história para agir, ele entra no tempo correto. Talvez você esteja esperando o tempo, e ainda não chegou o tempo, mas vai chegar no nome de Jesus. Próximo. A esse Moisés, verso 35, ao qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. E foi-lhe este que conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, por 40 anos. Irmãos, mais 40 anos, agora no deserto. 40 anos de vigor, 40 anos de uma vida plena, 40 anos maravilhado com as suas conquistas, 40 anos de deserto, 40 anos de sofrimento, que pesou a língua, que ficou gago, que foi afetado. E Deus o chama. Quando não era mais ele, e agora ele dependeria de Deus, Deus o chama. E aí para fazer uma grande obra de mais 40 anos. 120 anos de história. Foram 3 ciclos de 40 anos. Cada ciclo representa uma fase da vida cristã. Se nós atendarmos e percebermos a luz do Senhor crescendo na vida de Moisés, levando Moisés a um processo chamado maturidade. Fala para o irmão assim, maturidade espiritual. Esse é o processo. Entendeu? Moisés passa por 3 ciclos. Só no segundo ciclo Deus realmente o envia. Porque a partir do segundo ciclo Moisés está pronto. O que acontece então nesse processo, pastor? Moisés aprendeu pelo sofrimento a depender de Deus. Você tem aprendido a depender de Deus na sua vida? Você tem observado os acontecimentos na sua vida, na sua história? Como que isso tem afetado você para melhor? Ou você está reclamando do processo pelo qual você está passando e está lamuriando por ele e não está compreendendo ele? Todo o processo que nós passamos tem um propósito. Diga, tem todas as coisas. Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Você queria assim? Você queria assim? Somente quando atingimos o ponto de temer
com a possibilidade de confiar em nós mesmos e temos compreendido a total inutilidade nossa diante de Deus, é que nós crescemos. Quando nós entendemos que não somos nós, mas é Deus, aí a coisa vai dar certo. Nós, seres humanos, temos essa mania de fazer as coisas na força do nosso braço, com a nossa capacidade, e não temos aprendido a depender de Deus em todas as nossas ações. O crente precisa entender que a humildade é a marca principal do cristão. Não a altivez, não o orgulho. Moisés estava todo 40 anos, príncipe do Egito, douto, inteligente, formoso, bonito, maravilhoso. Estou pronto, sou capaz, tenho todas as faculdades, vou fazer. E aí foi tentar fazer, não deu certo. Você sabe quando é que foi dar certo? Quando todas as habilidades dele, todas as capacidades dele foram reduzidas a nada. Aí Deus falou: agora você está pronto. Irmãos, quando a gente fala depender de Deus, é isso. A nossa confiança está em Deus. Amém? Amém? Nós temos um relato aqui de Estevão. É ele quem está falando isso aí. Pode colocar o próximo. É ele que está dizendo isso. Estevão está mostrando os 3 ciclos da vida de Moisés, a história de Moisés todinha. Ele está relatando todos os processos pelos quais Moisés passa. Próximo. Estevão, ele sabendo que os primeiros cristãos tinham fontes confiáveis para dizer o que pensavam, pois ainda que embora não encontramos outros relatos mais precisos da capacidade de Moisés nos seus primeiros 40 anos, nós nos apoiamos no maravilhoso, ungido e potente discurso de Estevão, que é esse discurso que ele faz. E Estevão, ele vai então mostrar para aquelas pessoas, levar aquelas pessoas a entender o Messias, Jesus, o Salvador. É isso que Estevão faz. Anuncia para aquele povo judeu o Messias, mas aquele povo judeu estava pegado em Moisés. E ele fala que o processo pelo qual Moisés passou é o processo pelo qual nós passamos quando nós servimos ao Messias, quando nós servimos a Jesus. Nós passamos por um processo parecido na nossa vida, irmãos. Mas nós só aprendemos na nossa vida cristã quando nós aprendemos a depender de Deus. Aí nós compreendemos o chamado. Enquanto nós não compreendemos o chamado, a gente fica dando murro em ponta de faca. Então eu estou falando por experiência, tá? Experiência própria, Estevão havia de fazer sua erupção para mais de uma vez falar profundamente e agudamente sobre quem era nascido da Virgem, Jesus Cristo. E nesse inteirinho, ao falar de Jesus, ele cita Moisés. Ele está falando de Jesus e ele está citando Moisés. É o que Estevão está fazendo nessa pregação. Eles ficam movidos de inveja contra Estevão, porque ele faz esse paralelo entre Jesus e Moisés. De onde nós podemos tirar estudos, e saber de fato como foi o quebrantamento daquele homem que salvou o povo de Israel das mãos de Faraó. Próximo. Porque o que esses 40 anos faz? O Moisés, nesses primeiros 40 anos, ele fala: pronto, já tenho toda a capacidade de fazer tudo o que eu quiser, e ele vai fazer. Ele vai liderar o povo, vai libertar o povo. Diga para mim assim: na hora errada. A gente tinha 40 anos, uma idade boa, irmão. Estava pronto, não estava? Bem formado. Diga assim: só Deus sabe o dia e a hora. Então aquele homem, Estevão, aquele discípulo amado de Jesus Cristo, aquele diácono amado, ele era um homem poderoso na palavra, porque ele falava, não dava para competir com ele. E aqui estava rasgando os religiosos contra Estevão. Eles estavam
e eles não conseguiam vencer a sabedoria de Estevão. Diga assim: Estevão estava movido pelo Espírito Santo. Diga assim: só quando fogo do Espírito. Diga: só quando fogo do Espírito começa a agir em nós, é através de nós. Diga assim: quando essa sarça ela começa a arder, ela começa a queimar. Diga comigo: fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Está entendendo o mistério, irmãos? Está entendendo o mistério? Quando o Espírito Santo começa a agir, a mover, diga aí você está pronto. Foi só a sarça indicar o caminho para Moisés de que ele estava pronto. Passou por todo o processo. Passou por todo o processo. Então, o que nós estamos propondo de fato é que é necessário que nós cheguemos a uma fase da nossa vida em que nós precisamos, eu e você, nos quebrantarmos perante Deus. Um coração que se volta para Deus, um coração que se entrega para Deus. Diga para o teu irmão: Deus não despreza. Deus não despreza. Quando Moisés achava que ele podia, não deu certo. Mas quando ele viu Deus através dele podia, diga comigo assim: deu tudo certo. Nós somos nos quebrantar diante de Deus, irmãos. Próximo. Então, Estevão, nos primeiros 40 anos aqui de Moisés, no relato de Êxodo, ele deixa bem entender que Moisés foi criado, olha para mim, pela filha de Faraó. Então ele era um príncipe no Egito. Que Moisés tinha toda a capacidade de discurso. Diga comigo assim: Moisés falava muito bem, pregava muito bem. Estava pronto, não estava? Não estava. Mas ele falava bem, ele era entendido, ele era elogiado. Irmãos, não adianta, se não for Deus, não adianta. Pode até falar bem, mas não vai dar certo. Otman Lee é um escritor muito interessante. Ele diz no livro dele assim, o Mistério da Criação, né? Ele fala assim, e o Gênesis descreve os 2 primeiros 40 anos de Moisés como o tempo de preparo de Deus para Moisés cumprir o propósito de Deus, tanto nos primeiros 40 anos como nos segundos 40 anos. Os 80 anos é a escola de Deus na vida de Moisés. Você tem passado pela escola de Deus na sua vida? Você tem olhado o que tem acontecido com você? Isso tem trazido maturidade espiritual para você? Você tem crescido com os sofrimentos que tem batido na tua porta? Pois esse é o objetivo. Tal era Moisés, que esse ciclo representa a força do homem natural. O primeiro ciclo. Quando somos fortes diante de nós mesmos e quando confiamos na nossa capacidade, tanto que ao lidar com a situação do seu povo, ele comete o homicídio. Ele vai, mata quem está lá. E olhou a um e outro lado, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Quando nós confiamos na nossa capacidade, nós cometemos erros grotescos e não percebe que o erro que nós estamos cometendo é muito ruim. Mas ao cometer tal ação, ele fica com medo. Isso é um grande problema. O medo. Medo é um problema enorme. E a ação dele provoca o medo dele. O que ele faz com medo? O que ele faz com medo? Foge. É outra reação do medo. Foge. Não encara. Esse é o processo pelo qual nós passamos. Quando nós enfrentamos algo difícil, ao invés de nós recobrarmos a vista, recobrarmos as forças, encarar o problema e enfrentá-lo, nós fugimos da situação. Aí não acontece
acontece o crescimento e o amadurecimento. Ele, com medo, fugiu para o deserto, que é outro processo, bem dolorido. Eu preguei aqui na última vez. O deserto é um processo muito difícil. Essa fase cristã representa o quanto na vida nos apoiamos em habilidades próprias. Quantas vezes nós nos apoiamos em coisinhas, nós aplicamos o nosso conhecimento natural, né? E não no poder de Deus. Achamos que nós, da nossa força, vamos conseguir e não dependemos do poder de Deus. Nos esforçamos muito, mas parece que conseguimos fazer uma coisa, né? Foi como ele matou ali o egípcio, e sem resultado prático nenhum. Ele matou o egípcio. Quando ele foi defender um judeu diante do egípcio, um judeu com um judeu brigando, o judeu falou: você está querendo o quê? Ser juiz entre nós? Você está querendo nos matar como você matou o egípcio? Jogou na cara dele a ação dele, e ele então fugiu, ao invés de encarar a ação dele. Quando nós cometemos erros na nossa vida, nós temos que reconhecer o nosso erro. Somente eu falo isso somente para casais. Tem que reconhecer o erro. Chegar diante da pessoa e falar: ó, eu errei, me perdoa. Tem que confrontar isso e não ficar com medo de fugir, ou então encher-se de orgulho e falar: não, eu errei. Tem que reconhecer sua posição. Ele precisou passar pelo deserto para de fato se consertar diante de Deus. Irmãos, não passe pelo deserto não. Se aquebrante agora, hoje mesmo, em nome de Jesus. Próximo. O fato que esse ciclo da vida cristã representa os primeiros estágios dos 40 anos de Moisés. Foram períodos, né, de elogios das grandezas, de se sentir forte, né? Quando alguns falam assim: ele é poderoso com as palavras, é um gênio, sabe muito, fantástico, responde qualquer pergunta. Irmãos, só Deus na nossa vida, irmãos. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu estou terminando o meu mestrado. Isso não me faz melhor do que ninguém. Às vezes a gente deixa títulos subir para a nossa cabeça, condição financeira subir para a nossa cabeça. Às vezes nós nos achamos superior ao próximo. Eu estou lembrando, eu contei na última vez que eu preguei aqui, eu vou contar de novo. Estava passando na rua, aí passou uma senhora na minha frente. Uma senhora, formato físico diferente das demais, né? E eu olhei para o formato da senhora, daquela irmãzinha, e lá no meu coração percebi assim: nossa, aquela mulher tem bunda. Desse jeito. E logo atrás do meu pensamento veio assim: você pensa que você é quem para falar assim dela? Você pensa que você é quem para falar desse jeito dela? Ela é ser humano como qualquer outro ser humano, e ela não é melhor nem pior do que nenhum ser humano. Toma vergonha na tua cara. E eu senti um puxão de orelha aqui, ó. Podia ter ficado sem essa. Mas você sabe quando a mente da gente trai a gente? E aí tem que reconhecer: oh meu Deus, me perdoa, falar desse jeito. Ali na rua, andando, lá no Jardim Cerejeira, passando pelo Jardim Cerejeira, não sei, misericórdia. Tira esse olhar maligno, perverso, humano, que eu tenho agora, assim, tira de mim. Mas quantos olhares perversos, malignos, humanos nós temos, irmãos? A gente precisa colocar diante de Deus. Então Moisés achava que era o cara. Nem me engano. Segundo ciclo de 40 anos. Moisés ele rompe o ciclo dos 40 anos rumo ao próximo, que culminará nos seus 80 anos. Ou seja, os próximos 40 anos são de dor e profundo quebrantamento. Ninguém mais virá poderoso em palavras e ações. Não terá no seu prelúdio o admirado, né? Não viverá em palácios. Encerrarão os seus potentes discursos. Não terá a presença dos sábios.
homem da ciência, engenheiros civis, não mais estará na alta capacidade, hábeis médicos, inventores, feiticeiros, encantadores, anciãos, homens conselheiros de Faraó, todos esses definitivamente para sempre se foram da vida de Moisés. Tudo isso saiu da vida dele. Para onde ele foi? O deserto. Foi para o deserto. Agora são as ovelhas, os bodes, os cordeiros, sua esposa, seus filhos e seu sogro. Ele passa muito tempo com os balidos dos gados, está escondido, só pode ouvir as vozes desses animais. Hoje os seus companheiros mais íntimos, pelos 40 anos, são balidos, bé, bé, bé. E o que acontece com ele? Emudece, cala, todo orgulho vai para o chão, toda altivez vai para o chão, toda sabedoria vai para o chão. Daqui para frente, vou aprender a depender de Deus na minha vida. Irmãos, nós já temos aprendido isso na nossa vida cristã, ou nós ainda estamos preocupados com os elogios dos outros, com os dizeres dos outros a nosso respeito? Próximo. Durante esses 40 anos, esse profundo ciclo na vida desse homem, e mais tarde, um homem poderoso em palavras, como diz Atos 7:22, lá Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, era poderoso nas suas palavras e obras. Sai dessa condição para a condição que Deus o quer. Olha como é que Deus quer ele, olha lá. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Deus, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem e nem de ontem, mas ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de língua, e a minha boca, eu não consigo mais falar eloquente como antigamente. Eu sou homem. Ele falou: tá bom, você não está dependendo de você está dependendo de Deus. Irmãos, há processos, há sofrimentos, há dores e há lutas que Deus permite na minha vida e na sua vida para trabalhar com o nosso ego, o nosso eu. A gente não compreende, porque dói, é difícil, Como eu disse no último sermão, não é fácil não, é muita luta, mas Deus está trabalhando, está fazendo de você uma pessoa melhor. É isso que você tem que ver. Diga assim: o processo que Deus permite na minha vida é porque Ele tem o melhor para mim. O melhor de Deus para mim muitas vezes não é o melhor que eu quero, mas é o melhor que Ele quer. Eu preciso aprender a depender de Deus. Moisés desconsiderou tudo o que ele foi nos primeiros 40 anos. Alguns irmãos se esquecem disso. No hebraico, nunca fui, ou no grego, não era e nem sou, se refere aos primeiros 40 anos dele. Não era, fui, não sou, que eu era, pensava que era. Agora, eu sou o que Deus quer que eu seja. O segundo ciclo, ele se conforma ao que ele é. Isso quer dizer que ele matou tudo que outrora foi. Isso foi um corte extremo da cruz. E depois disso, a sarça se queima diante dele, e Deus diz: é agora. É agora. Está pronto. Irmãos, processo que a gente passa para a gente ficar pronto. Você está pronto? Você está pronto, irmão? Temos que estar prontos. Próximo. Moisés
ele antecipa a missão. Depois ele foge. Agora ele começa a entender a missão. Ele começa a entender que Deus o estava chamando para algo. A fase de ocultação, o desaparecimento das perdas de habilidade é fundamental e preciosa e geralmente suficiente para muita provisão de outros irmãos. Mas é necessário definitivamente avançar, pois o avanço do peregrino quebrantado é para o bem coletivo. Por que Deus estava fazendo tudo aquilo com Moisés, irmãos? Para usar ele. Você sabe quantas pessoas Moisés ia liderar? Diga comigo assim, 1.600.000 pessoas. Mais ou menos. É pouca gente, né? Pensou você liderar 1.600.000 pessoas, você sozinho? E outra coisa, liderou aonde, Cleber? No deserto. Sem recurso. Sem provento. E lá, nessa fase, Moisés passou por situações muito difíceis. É o que nós estamos estudando na escola dominical, né? Na escola bíblica próxima. Os terceiros 40 anos de Moisés, os últimos. Quando Moisés, depois dos 40 anos, teve uma visão fantástica, ele viu por meio do anjo de Yahvé uma sarça ardendo em chamas. Entretanto, ela não era consumida. Essa maravilha fez Moisés se aproximar. Uma sarça que queima, uma planta que queima pelo fogo, mas não vira cinza. A cinza, o carvão, está ali em fogo ardente e não se consome. Continua aquela planta cheia de fogo e ela não consome. Aquilo era maravilhoso. Chamou a atenção dele, ele chegou para perto. Algo sobrenatural. Uma sarça que não se consome, e ele chegou para perto. E Deus falou com ele por meio da sarça. E aí ele entendeu o chamado de Deus. É notório que Moisés se encantou com a maravilha da visão e, portanto, quis se aproximar para entender aquele mistério. As cinzas têm significado tremendo. Resulta nos últimos alcances das chamas, onde o fogo não pode fazer mais nada. A cinza se torna branca, indicando de alguma maneira a pureza total que veio do fogo. É igual o ouro, passa pelo fogo, transforma nos quilates. Quanto menos quilates, mais purificado é o ouro. O ouro de 14 quilates é mais caro do que o ouro de 18, 20 quilates, 23 quilates, porque ele é mais purificado pelo fogo. A borra, a cinza, vai saindo, aí fica com o produto bruto e purificado, transformado. A sarça, no meio do fogo, que não se consumia, trouxe para ele esse entendimento. Nossa, algo extraordinário está acontecendo ali. Vou ver. De acordo com Pedro, olha o que Pedro diz. Próximo. Olha o que Pedro diz. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, enquanto a eles é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Então não estranhe o sofrimento que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando. Perceba o trabalhar de Deus na sua vida, irmão. Perceba. É Deus purificando você. Amém? Amém. Nós somos ateados em fogo, e que não devemos nos escandalizar com as provas que nos são submetidas, pois de acordo com Pedro, isso é um fogo ardente. Diga assim: o fogo de Deus, quando arde, não queima, não vira cinza, mas purifica. Diga: o fogo de Deus na minha vida me purifica, me torna melhor, me torna mais maduro espiritualmente.
Amém? Aleluia. Se olharmos em Números, o rito da novilha vermelha, percebemos que as cinzas misturadas à água de fogo eram capazes de prover a purificação. Geralmente, quando você vai trabalhar no metal e vai inserir o metal no fogo, o metal no fogo, o ferro, vai ficar vermelho, correto? Eu estou falando que eu fui ferreiro. Você pega aquele metal vermelho, sem forma, pega aquele metal vermelho e coloca na bigorna, outro aparato de ferro. Pega a marreta, outro aparato de ferro, bate no ferro vermelho pelo fogo, o que acontece com aquele ferro? Você molda ele e faz uma peça útil por meio dele. Você transforma totalmente a imagem daquele ferro. Você faz, por exemplo, um adorno, uma espora, né? Uma bride, duas palavras aí talvez vocês não entendam, né? Mas um gancho, uma ponta de uma lança, uma espada, uma faca, tudo ferro. Ali aquele produto bruto, ele vai passar pelo fogo, depois vai passar pela água. E quando passa pela água, o processo de sair do fogo e para a água é diferente do ferro para a batida. Quando passa do ferro já batido para a água, aí é outro processo, é o processo de endurecimento do ferro. Por isso que a espada e a faca, quanto mais é levado ao fogo e quanto mais é temperado na água, o processo vai avermelhar, vai passar pelo processo de vermelhidão, e aí vai transformar o ferro mais duro, mais forte e mais longo corte. E depois você vem com a lima, prepara, aí você corta até uma folha com aquela faca, corta uma folha que fica extremamente afinada, porque ela passa pelo processo. Irmãos, Deus permite que a gente passe por processo de prensa assim, por coisas difíceis assim, para nós sermos úteis na mão dele. Amém? A sarça em fogo não se consumia, indicava que tudo que nela havia sido julgado e purificado. A sarça passou por todo o processo. Como podemos negar o que falaria Jesus assumindo os nossos pecados e sendo julgados por nós na cruz? Processo parecido, de sarça que não se consumia. Diga assim: todos os meus pecados foram cravados sobre Jesus na cruz. Diga lá: e por meio de Jesus Cristo eu sou limpo dos meus pecados. Está vendo? Que não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com Ele. Diga assim: quem opera a santificação na minha vida é Jesus, é Deus, não sou eu. E tem muita gente que pensa que é Ele, e por causa disso ele se sente melhor do que o outro, porque eu me santifico. Aleluia. Xandai na alma assim: eu agora sou santo, você é pecador, vai para o inferno continuar desse jeito, né? A gente tem esse olhar da religião. O processo que nós passamos é o trabalhar de Deus na nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Próximo. Mas ao mesmo tempo, ele fala do fogo atingindo o seu objetivo. O objetivo do fogo, no primeiro momento, parece ser queimar. Mas se pudéssemos personificar o fogo, saberíamos quanto ele morreria quando consumisse tudo. Ao consumir tudo, ele também morreria. Isso talvez não seria o melhor dos objetivos dele, mas sim continuar existindo com suas potentosas chamas. Mas para isso acontecer, seu poder de consumir deve ser substituído pela emanação da luz e do calor. Tal coisa indica que onde ele toca não há mais o que consumir. Está falando aqui da ação do fogo. As cinzas são bem assim. Nenhuma chama tem força sobre as cinzas brancas. Elas são antichamas, porque já foram queimadas de um modo completo, que o fogo não pode mais fazer mais nada sobre elas. Cinza é o estágio final da pureza. Gente, a obra maravilhosa de Jesus morto na cruz, pagando todos os nossos pecados e dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? Elohim, Elohim, lama sabachthani. É a prova total de que todo o fogo de Deus, de toda a ira de Deus,
foi lançado sobre ele, e ele então saiu como cinza branca, pronto, ressuscitando dos mortos, vivo para jogar com Deus, sem nenhum pecado. Isso é a obra maravilhosa de Deus, irmãos, por nós, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Vocês estão vendo? Estou fazendo um paralelo da sarça com Jesus, de Moisés com a história de Jesus. Eu estou dizendo que a centralidade da Bíblia é Jesus Cristo. Você pode dizer isso comigo? A centralidade da Bíblia é Jesus Cristo. Oh, glória. Aleluia. Pode, próximo. Cristo é a nossa santificação, mas ao mesmo tempo nós somos frutos do seu tratamento. Ou seja, seremos tratados por Cristo. Quando Moisés vê aquele arbusto não consumido, fica maravilhado. E é de fato algo precioso. O fogo perder sua potência de consumação. Mas quando isso acontece, o fogo agora tem outro objetivo. Aliás, sempre foi o principal objetivo de não se extinguir, de manter a pureza. Ele diz assim: a obra que Jesus Cristo fez na minha vida foi completa. Amém? Amém, irmão? Amém? Aleluia. Próximo. Quando o fogo não tem mais sua função de consumir, ele agora tem a função de poder. A sarça representa a emanação de poder. A maravilha, no primeiro momento, estava de ela ser queimada e não se consumir, mas a verdade era que ela era uma fonte de poder. Por quê? Porque após a sarça, a autoridade de Moisés muda totalmente. Aí ele vai cumprir o propósito. Diga assim: o que nos faz cumprir o propósito é o poder de Jesus Cristo em nós. Diga assim: Jesus em mim, esperança da glória de Deus. Então há poder no nome de Jesus, amém? Amém. Amém? Então agora Moisés estava pronto depois da sarça. A obra maravilhosa do Espírito Santo em nós nos deixou pronto, irmãos. Mas tem que passar por todo o processo, né? Nós sabemos que o nosso Senhor recebeu o fogo do sofrimento por nós. Seus pés eram como de bronze, polidos numa fornalha incandescente. Olha o que diz o texto. Pode colocar lá. Próximo. Próximo. Estou adiantando um pouquinho. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço que envie outra pessoa. Próximo. Isso. Então, o que vai dizer em Filipenses 3, 10 a 11? Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O processo de sofrimento, irmãos, faz parte da vida do cristão. Fala isso para o irmão. Sofrer faz parte. A questão é o que eu faço no sofrimento. De novo, voltando aos meus 2 últimos sermões, as minhas 2 últimas pregações. O que eu faço da prova que eu estou passando? O que eu faço do sofrimento pelo qual eu estou passando? Como que eu uso isso em meu benefício? Ou como que isso vai me beneficiar, se está me ferindo, se está me machucando? Diga assim: esse é o processo de maturidade. Amém, irmão? Amém? Amém? Aleluia. Próximo. Você, meu irmão, minha irmã, não compreende às vezes as ardentes provas. Não é assim? A gente não compreende as provas que a gente passa. Ah, pastor, já estou com fé faz tempo. Já tenho 40 anos de fé. Ainda assim eu vou passar por sofrimento, dor. E aí, Sérgio, o que você acha? Não, venha para a igreja, que você nunca mais vai ter problema. Vocês já ouviram isso por ele? Irmãos, 120 anos de Moisés. Deu 60, né? Eu 60, 70, 80, 100. Se eu viver 120, amém, né? Mas eu sei
como é que são esses processos, né? Para nós, enquanto a geração ali para eles era 40 anos, para nós é 20, né? Eu estou na segunda fase, né? Eu já passei dos 40, então estou na segunda fase. Irmãos, essa é a fase que está mais pertinho de Deus, sabia? É, irmão. E mais pertinho de Deus, irmão, ainda assim tem problema. Né? Uma Jandira pergunta muito do grupo: pastor, ainda continua com luta? Continua com luta. Mas eu já tenho 30 anos de caminhada de fé, pastor. Eu já tenho 50 anos que eu sirvo a Jesus, pastor. Eu ainda estou passando por prova de luta, irmãos. É um processo. Eu não estou falando para se conformar, não, mas eu estou dizendo: veja o que você vai fazer dessa realidade na sua vida. Isso tem que ser benéfico para você. Tem que fazer bem para você. Amém? Amém, irmão? Amém. Aleluia. Aleluia. Era isso que eu queria trazer para os irmãos essa noite. Né? Aleluia. Eu andei bastante para frente, tá? Verdade. Você, meu irmão, você, minha irmã, que não compreende às vezes ardentes provas, quebrantamentos e a mão disciplinadora de Deus, que no primeiro momento visa correção, ajuste, melhorias nos seus filhos, né? Mas no próximo outro momento significará o poder de Deus encontrando um lugar para residir. Não desmaie até que o fogo não consuma mais, a fim de que se mantenha, né, mais, que alcancemos a condição de não confiarmos mais na nossa própria carne, de varão eloquente, cheguemos a não sei falar, nem outrora soube, tão pouco sei agora. Eu dependo de Deus. Quando nós entendemos isso, aí nós vamos estar maduros o suficiente para tocar a vida pela frente. Você depende de Deus na tua vida, irmãos? Ou você ainda confia no teu braço? Ainda confia na tua força? Se você depende de Deus e confia em Deus, eu quero que você coloque diante dele seus problemas, suas dificuldades. A maioria dos nossos problemas são enfermidades, são dores. É tanto que a pastora fez uma antecipação do meu apelo. Ela não sabia, mas ela antecipou o meu apelo. E agora que está todo mundo ungido, né? Já tem um óleo aí, a sarça já está ardendo, né? O fogo já está consumindo. Você vai sair e vai vir na frente tomar posse, no nome de Jesus. Enquanto nós cantamos essa canção, sai do seu lugar, entregue tudo, dependa de Deus, dependa e entregue tudo a Ele. Senhor, meu
obrigado por cada vida, cada irmão, cada irmã, diante da tua presença, diante da tua face agora. Aclamar a ti, Senhor, a orar a ti, a pedir, Senhor, as tuas mãos poderosas e servidas nesse lugar. O Senhor tocando, Pai, cada vida, tocando, Senhor, cada coração, fazendo-nos entender o teu plano, fazendo-nos entender o teu propósito, Senhor, mas operando seus milagres, fazendo, Senhor, a tua obra maravilhosa, gloriosa. Toda a vida de Moisés foi uma vida de inundações maravilhosas do teu amor, obras maravilhosas do teu poder. E ele aprendeu tanto que a Bíblia fala que ele é o homem mais paciente da terra. Pai, ele aprendeu muito contigo. E nós sabemos que cada um de nós que aqui estamos, a cada ano que passa, a cada tempo que passa, Senhor, nós aprendemos mais, nós crescemos mais, nós amadurecemos mais, nós nos tornamos melhores, Senhor. Essa é a nossa oração. Oração para que a tua igreja, Senhor, chegue à estatura de Cristo. A igreja venha ser uma igreja madura, que crê nos teus milagres, que crê nas tuas obras, que crê no teu agir, que crê no teu mover, mas acima de tudo, Senhor, que entende que depender de ti é o que precisamos fazer nessa vida, depender unicamente do Senhor. Pai, toca cada vida, cada irmão, cada irmã essa noite, Pai. Leva-nos para as nossas casas, debaixo dos seus cuidados, Senhor, operando as suas maravilhas, fazendo com que nós venhamos ser cristãos melhores, maridos melhores, pais melhores, filhos melhores, no nome de Jesus Cristo. Abençoa as nossas vidas. Age sobre cada um de nós, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado por essa oportunidade de podermos estar na tua casa, louvando o teu nome, vencendo o teu nome. De poder, Senhor, ouvir a tua santa e bendita palavra. Que ela cresça, Senhor, em nosso coração. Que nós possamos, Senhor, depender mesmo de ti, como a tua palavra ensinou nessa noite. Faz a tua obra maravilhosa, a obra de Jesus em nós seja real, no nome de Jesus Cristo. Leva-nos para as nossas casas, debaixo dos seus cuidados. Assim, o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Quem merece toda a glória? No 3, 1, 2, 3 e glória a Jesus! Cumprimente pelo menos 3 irmãos. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia.